Naquela manhã abafada de sábado, Lucas acordou antes mesmo do sol nascer. A ansiedade não o deixou dormir por muito tempo. Era o dia mais esperado do ano, seu primeiro voo de avião. Aos 12 anos, Lucas nunca tinha saído da sua cidadezinha, no interior do estado. As ruas de barro e as árvores frutíferas no quintal da avó eram tudo o que ele conhecia. Mas agora, com a passagem na mão e o coração disparado, ele embarcaria em uma aventura que por muito tempo só existiu nos seus sonhos. Vestiu sua camiseta favorita, aquela do Capitão Vitor, seu piloto de aviões fictício que colecionava em figurinhas. Prendeu bem o zíper da sua mochila azul, a mesma que levava para a da escola, mas agora cheia de coisas especiais. Uma cartinha desenhada à mão para a vovó Rosa, um livro de colorir, um pacote de bolachas recheadas e um retrato do pai, falecido 2 anos antes, que sempre dizia que o céu era o limite. Ao chegar ao pequeno aeroporto regional, Lucas foi tomado por um misto de deslumbramento e nervosismo. Tudo ali era novidade. Os guichês eletrônicos, a esteira de bagagens, os monitores cheios de códigos misteriosos e aquela voz grave que anunciava os voos no sistema de som. O menino olhava para tudo com os olhos brilhando. Tinha medo de errar, de se perder, mas ao mesmo tempo sentia-se parte de algo maior. Um mundo que até então só existia nos desenhos animados e nos vídeos que via escondido no celular da mãe. Enquanto Lucas aguardava no portão de embarque do outro lado do aeroporto, a comandante Carla Mendes terminava sua rápida reunião de cabine com os copilotos. Reconhecida como uma das mais experientes da companhia, Carla era admirada por sua eficiência e comando firme. Era uma mulher de presença forte, acostumada a comandar situações de alto risco. Porém, naquele dia, seu semblante não escondia o cansaço. Passava por uma crise conjugal dolorosa e havia recebido uma ligação amarga do ex-marido logo antes de chegar à base aérea. O tom agressivo das palavras dele ainda ecoava em sua cabeça. Isso a deixou com os nervos em frangalhos, e qualquer imprevisto bastaria para fazê-la perder o controle emocional. Enquanto Lucas observava pela janela a movimentação dos aviões na pista, com o nariz quase colado no vidro, Carla atravessava o saguão com passos apressados. Ambos ainda não sabiam, mas seus caminhos estavam prestes a se cruzar, de forma injusta, abrupta e dolorosa. O portão de embarque 7 já começava a encher. Passageiros verificavam bilhetes, alguns falavam ao celular, outros observavam as janelas com olhos sonolentos. Mas Lucas estava firme, colado ao vidro, admirando cada movimentação da pista. O barulho do motor de um jato taxiando soava para ele como música. Aquela era a sua primeira vez ali, mas se sentia em casa. Como se o destino tivesse reservado aquele momento desde o dia em que nasceu. A mochila azul estava repousada ao lado da cadeira de metal, e em suas mãos, o bilhete de embarque já começava a amassar de tanto que ele o dobrava e desdobrava, nervoso e animado. Do outro lado do corredor, Carla Mendes atravessava o terminal em passos rápidos. Seus saltos tocavam o piso com precisão militar. O cabelo preso em um coque justo, os olhos ocultos por óculos escuros e a expressão dura no rosto denunciavam sua impaciência. O telefonema do ex-marido ainda ressoava em sua mente. Acusações, mágoas, gritos. Era o tipo de turbulência que não se via nos radares, mas que abalava qualquer estabilidade emocional. Ao virar uma das curvas do saguão, Carla não percebeu que Lucas, fascinado com um avião levantando voo, dera um passo para o lado. Foi o suficiente. A mala rígida da comandante esbarrou com força na perna do menino, que no susto virou o corpo rapidamente e acabou derrubando a bolsa de mão dela. Documentos, um radiocomunicador e um crachá escorregaram pelo chão liso, espalhando-se ao redor. Carla parou imediatamente, olhos arregalados, e por um instante, tudo ao redor pareceu silenciar. "Você sabe o quanto isso atrasa o embarque? Não pode fazer isso", disparou ela, a voz firme cortando o ar como uma navalha. Lucas congelou. O olhar da mulher era gelado, desconfiado. Ele sentiu o rosto arder. Tentou dizer algo, mas sua timidez gritou mais alto.
Com a cabeça baixa, começou a juntar os objetos caídos, devolvendo tudo com as mãos trêmulas. Desculpa, moça. Foi sem querer. Murmurou, mal conseguindo completar a frase. Carla, em vez de amenizar, manteve a postura rígida. Observava o menino como se ele tivesse feito de propósito, como se aquela simples confusão tivesse sido uma tentativa de roubo ou distração. Seus olhos fixos nos de Lucas não transmitiam compreensão, apenas julgamento. Fique longe das malas, está ouvindo? Tem gente aqui que precisa trabalhar. Alguns passageiros ao redor olharam a cena com estranheza, mas ninguém interferiu. Para eles, parecia só mais uma bronca qualquer. Para Lucas, era como um soco no peito. Sentiu-se pequeno, intruso, fora de lugar. Pegou sua mochila e se afastou lentamente, sem encarar ninguém. O sonho de voar agora começava a se misturar com algo novo. Vergonha. Na cabeça de Carla, o piloto automático da raiva já estava ativado, e ela seguiu seu caminho sem olhar para trás. Mal sabia ela que, naquele instante, havia derrubado algo muito mais frágil do que uma bolsa. O coração de uma criança que só queria voar. Carla caminhava em direção à área restrita dos tripulantes quando olhou uma última vez por cima do ombro. Lucas estava sentado sozinho em uma das cadeiras metálicas, abraçando a mochila azul como se fosse um escudo. A comandante hesitou por um breve segundo, mas sua mente, já contaminada pela raiva e pela frustração do dia, não a deixava enxergar com clareza. Aquilo não era só sobre um esbarrão. Era o acúmulo de tudo o que havia represado dentro dela nas últimas semanas. Movida pela irritação, Carla procurou um agente de segurança do aeroporto. Aquele garoto esbarrou em mim, tentou pegar minha bolsa. Achei a atitude suspeita. Acho melhor vocês averiguarem, disse com voz firme e postura autoritária. O segurança, um homem alto e de farda cinza, seguiu o olhar dela até Lucas, que ainda estava sozinho, olhando para o chão. Ele tentou te roubar, senhora? Perguntou com cautela. Não sei dizer com certeza, mas ele mexeu nas minhas coisas, e não sei o que ele pode estar carregando. Hoje em dia não dá para confiar. Só quero garantir a segurança do voo. Talvez seja melhor chamar a polícia. A palavra polícia caiu como um trovão. O segurança hesitou, mas acionou imediatamente o protocolo. 2 agentes da Polícia Federal que patrulhavam o terminal se aproximaram. Em instantes, a movimentação chamou a atenção de todos à volta. Passageiros ergueram o olhar, murmurinhos começaram a circular. Lucas, ao ver os 2 policiais uniformizados caminhando em sua direção, sentiu o coração parar. Você é o menino que estava aqui perto da comandante? Perguntou um dos agentes com voz grave. Lucas apertou a mochila contra o peito, engoliu em seco e respondeu com um fio de voz. Foi sem querer. Eu só esbarrei na mala dela. Eu não peguei nada, juro. Foi só um acidente. A comandante se aproximou e, mesmo sem certeza do que dizia, repetiu. Ele teve uma atitude estranha. Estou apenas zelando pela segurança. Lucas sentiu os olhos arderem. As lágrimas insistiam em escapar, mas ele lutava contra elas, como se chorar fosse admitir culpa. Olhava ao redor, procurando um rosto amigo, alguém que o defendesse, mas ninguém se levantou. Ninguém falou. O policial abriu a mochila do menino, revistou tudo com cuidado. Encontrou apenas o lanche, o livrinho de colorir e o retrato do pai. Não tem nada aqui, comandante. Apenas coisas de criança. Carla sentiu uma pontada no peito, mas sua expressão permaneceu firme, tentando justificar. Era só por precaução. Nunca se sabe. Lucas, encolhido, permanecia em silêncio. Um silêncio que gritava. Era o silêncio de quem é acusado sem chance de defesa, de quem é julgado antes de ser ouvido. O tipo de silêncio que deixa marcas para sempre. E enquanto os olhares se voltavam para Carla, que agora parecia hesitante, a atmosfera no portão de embarque mudava. Não era mais um ambiente de viagem e expectativa. Era o retrato frio de uma injustiça em pleno voo. O som grave do radiocomunicador ecoou entre os corredores do terminal, logo antes da chegada dos 2 policiais federais destacados para casos de segurança aeroportuária. Ambos vieram em passos decididos,
um homem e uma mulher, com olhares treinados para detectar riscos. O saguão já estava silencioso, não de tranquilidade, mas de tensão. Pessoas seguravam celulares, algumas gravando discretamente, outras observando com olhos curiosos, quase cúmplices do absurdo que se desenrolava. Carla se adiantou e, sem titubear, voltou a relatar sua versão. Foi esse menino. Esbarrou na minha mala, mexeu nos meus pertences e ficou agindo de maneira estranha. Achei que fosse necessário chamar a segurança. Não quero correr riscos no voo. O agente masculino assentiu, anotando algo em seu bloco, mas foi a agente feminina, de olhar sensível e postura mais flexível, quem fixou os olhos em Lucas. O menino agora tremia. Sua mão apertava uma pequena fotografia. Era um retrato da avó, dobrado e gasto pelo tempo, mas bem cuidado. Na outra mão segurava o bilhete de embarque amassado. O que mais chamava a atenção não era o conteúdo da mochila, nem sua aparência, mas seu silêncio ferido. Era o tipo de medo que nem criança devia conhecer. "Qual é o seu nome, filho?" perguntou a policial, abaixando-se um pouco para tentar alcançar o nível dos olhos do menino. "Lucas, só Lucas. Eu... eu só queria ver o avião de perto. Eu juro que não peguei nada. Foi só um esbarrão." Carla, a poucos metros dali, observava com os braços cruzados. Pela primeira vez desde o início da confusão, hesitou. A imagem do menino tremendo, segurando uma simples foto da avó, desmontava o enredo mental que ela havia criado para justificar sua reação. A comandante começou a perceber que aquela situação tinha escapado de seu controle. Mas o orgulho ainda falava mais alto. "Ele pode estar fingindo. Já vi crianças bem treinadas. Tem que investigar", disse num tom mais baixo, quase se convencendo de suas próprias palavras. Mas agora os policiais estavam ouvindo outra fonte. Os próprios passageiros. Uma senhora de cabelos grisalhos, sentada próxima ao portão de embarque, ergueu a mão. "Desculpem, mas... eu vi o que aconteceu. O menino estava apenas olhando pela janela. Ele nem viu quando ela passou. Esbarrou sem querer. Se assustou. Pediu desculpas imediatamente." Outros murmúrios começaram a surgir. "Ele parecia com medo o tempo todo. Não fez nada de errado. Isso foi um mal-entendido e estão fazendo um escândalo com o menino sozinho." A agente feminina deu um passo atrás. A versão de Carla estava desmoronando. E rápido. Lucas permaneceu imóvel, com os olhos fixos na foto da avó. Queria estar com ela naquele momento. Queria correr, sumir, desaparecer daquele lugar que antes parecia mágico e agora só trazia vergonha e injustiça. Mas ficou ali, parado, como se cada segundo fosse uma eternidade a ser suportada. Carla sentia algo novo brotar dentro de si. Não era raiva, nem frustração. Era culpa. Mas ela não conseguia recuar. Sua mente gritava que pedir desculpas seria admitir um erro grave, talvez imperdoável para alguém na sua posição. E assim, mesmo diante da clareza dos fatos, mesmo vendo a fragilidade do garoto e a revolta silenciosa ao redor, ela escolheu o silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio que não protege, só condena. O saguão de embarque já não era mais um local de espera. Havia se transformado num tribunal público silencioso, onde cada olhar lançava julgamentos pesados, e cada silêncio era carregado de indignação. A presença da polícia, o garoto sozinho tremendo, e a comandante com postura firme e semblante vacilante, compunham um cenário que todos compreendiam instintivamente. Algo ali estava muito errado. Foi então que uma voz quebrou o silêncio. "É só um garoto, parem com isso!" gritou uma senhora de cabelos brancos, olhos marejados e expressão firme. Era Dona Leia, uma professora aposentada que estava indo visitar a filha em outro estado. Sentada perto da confusão desde o início, observou tudo com atenção e agora não conseguia mais conter a indignação. Outros passageiros começaram a murmurar em apoio. Um homem de terno e gravata, que até então permanecia de braços cruzados, se levantou e disse: "Vi quando aconteceu. Ele só esbarrou. Não houve intenção nenhuma. E mesmo que tivesse,
Isso não é caso de polícia. Uma mulher com uma criança no colo balançava a cabeça, visivelmente incomodada. Vocês estão tratando esse menino como um criminoso. Cadê a compaixão? Cadê o bom senso? Os policiais olharam entre si. A agente que falara com Lucas parecia ainda mais incomodada. Voltou-se para Carla, agora mais diretamente. Comandante, a senhora tem certeza de que deseja continuar com essa acusação? Não há evidências de má intenção. E há várias testemunhas relatando que foi um acidente. Carla permaneceu em silêncio por alguns segundos. Seu rosto, antes firme, começou a perder a rigidez. O maxilar trincado afrouxou e os olhos, antes frios, agora tinham algo de inseguro. Respirou fundo. Olhou novamente para Lucas. Agora abraçado pela senhora que gritou por ele, sendo confortado com um carinho que ela mesma não se permitia dar. Dentro dela, uma batalha silenciosa se travava. O orgulho ferido exigia que ela mantivesse a postura. Mas a vergonha começava a tomar forma, lentamente, como uma onda morna que sobe pelas pernas e engole o peito. Sentiu o olhar de todos cravado nela, como agulhas. Não era mais apenas o erro. Era a humilhação pública de ter errado com uma criança. De ter representado o tipo de pessoa que ela jurava nunca se tornar. Os protestos cresceram. Passageiros começaram a se juntar e pedir que Lucas fosse liberado. Um grupo maior se aproximou do garoto e o rodeou como um escudo humano. Não por confronto, mas por proteção. Era como se, por instinto, todos soubessem que estavam diante de algo simbólico. Não era apenas um menino. Era um menino negro, sozinho. Humilhado por uma autoridade branca, poderosa e agora desmascarada. A tensão era quase física, o ambiente pesado. A comandante Carla Mendes, pela primeira vez em muitos anos, não tinha o controle da situação. Sua autoridade era agora questionada por aqueles que, minutos antes, a respeitavam em silêncio. E ali, entre o orgulho e o arrependimento, o rosto de Carla começou a ceder. Não completamente. Ainda não. Mas algo dentro dela havia trincado. A muralha começava a rachar. E todos perceberam. A aeronave ainda repousava no solo, os motores silenciosos, enquanto os últimos preparativos eram concluídos. Carla estava sozinha no cockpit. Os visores acesos piscavam com comandos técnicos, mas seus olhos não enxergavam nenhum deles. A cabine, habitualmente sua zona de controle absoluto, agora parecia apertada, sufocante. Ela sentou-se no assento do comandante e respirou fundo, tentando recuperar o foco. Mas a imagem de Lucas tremendo com a fotografia da avó nas mãos não saía da sua mente. Aquilo não tinha sido só um mal-entendido. Ela sabia. Tinha sido um julgamento precipitado, contaminado por seus próprios demônios. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, o passado voltou com força. Lembrou-se de quando seu irmão mais novo, Renato, voltava da escola com os olhos baixos, marcas nos braços, e nunca queria contar o que havia acontecido. Ele era negro como o pai, enquanto ela herdara os traços mais claros da mãe. Cresceram sob o mesmo teto, mas viveram mundos diferentes. Ela fora poupada de olhares tortos e abordagens policiais. Ele não. Renato sempre foi forte, mas a dor dele era silenciosa. Quantas vezes ela ouviu ser seguido em lojas? Quantas vezes ele teve que andar com documentos por medo de ser parado? E agora, ironicamente, ela, a irmã que o amava, a irmã que muitas vezes o defendeu, estava repetindo exatamente aquilo que o mundo fazia com ele. Julgar sem escutar. Uma dor profunda tomou conta de seu peito. Um nó na garganta ameaçava se transformar em lágrimas, mas ela lutava contra. Não estava acostumada a se mostrar vulnerável. No mundo da aviação, onde era a única mulher comandante em muitos voos, aprendeu a ser firme, dura, inabalável, mas agora estava abalada, e profundamente. Tentou racionalizar. Pensou na responsabilidade do cargo, na segurança do voo, no protocolo, mas sabia, no fundo, que aquilo não passava de uma cortina de fumaça. Não havia ameaça nenhuma, só um menino. Um menino negro, sozinho, deslumbrado com o mundo dos aviões.
E ela o transformou em suspeito, em problema, em alvo. Passou as mãos pelos olhos. O arrependimento estava ali, claro e pulsante. Mas havia algo que a impedia de agir. O medo. Medo do julgamento dos colegas. Medo da repercussão. Medo de ser vista como fraca. Medo de admitir que errou e que o erro foi grave. E se eu me desculpar? E se eu assumir? Pensou. Mas imediatamente se imaginou nas manchetes, nas redes sociais, nos corredores da companhia, sendo apontada. O medo do escândalo era tão forte quanto o peso da culpa. Ela permaneceu em silêncio, sozinha com os monitores, com os alarmes internos que não paravam de soar. Não os da aeronave, mas os da própria consciência. E naquele silêncio entendeu algo que doía mais do que tudo. Não era o mundo que estava sendo cruel com aquele menino. Era ela. E isso talvez fosse imperdoável. Tudo começou com um vídeo curto, gravado por uma adolescente sentada 2 fileiras atrás do portão de embarque. No registro, a voz trêmula de Lucas podia ser ouvida dizendo: "Foi só um esbarrão, eu juro." A imagem mostrava os policiais se aproximando, a comandante apontando com o dedo, e o garoto abraçado à mochila azul, visivelmente apavorado. O vídeo terminava com os gritos de passageiros pedindo calma e justiça. Em menos de 1 hora, o vídeo já tinha sido repostado por páginas locais. Em 3 horas, estava em destaque em perfis de ativismo, jornalistas e celebridades. Em 6 horas, era notícia nos maiores portais do país. As hashtags Cache Justiça por Lucas e Shermash, piloto do preconceito, ocuparam o topo dos assuntos mais comentados. Internautas exigiam explicações, enquanto outros compartilhavam relatos semelhantes de discriminação em aeroportos. A indignação era generalizada. Alguns usuários resgataram entrevistas antigas de Carla, nas quais ela falava sobre disciplina, pulso firme e autoridade acima de tudo. Outros vasculharam seu histórico profissional, encontrando pequenos conflitos mal resolvidos que agora voltavam à tona como brasas reacendidas. Sua imagem, até então de prestígio, começou a ruir publicamente. Na sede da companhia aérea, o clima era de crise. Reuniões emergenciais foram convocadas ainda durante o voo que Carla pilotava. O departamento de comunicação entrou em colapso com o volume de mensagens, pedidos de entrevistas e ameaças de boicote. A pressão era brutal. O presidente da empresa, em nota oficial, escreveu: "A Companhia Aérea Nacional lamenta profundamente o incidente ocorrido em um de seus voos. Reafirmamos nosso compromisso com a equidade, o respeito e a inclusão. As medidas cabíveis já estão sendo tomadas." Mas a nota não acalmou ninguém. Parecia fria, técnica demais. Sem o nome de Lucas. Sem o nome da comandante. Sem emoção. Enquanto isso, Carla permanecia isolada em um hotel da capital, aguardando o retorno para a base, após ser afastada preventivamente pela diretoria. O telefone não parava de vibrar. Mensagens de amigos, colegas da aviação, familiares. Alguns preocupados, outros cobrando explicações. Havia também ofensas. Muitas. Ela assistia aos vídeos pela milésima vez, tentando compreender o que havia feito. Não havia mais como negar. A situação tinha escapado de seu controle. Pela janela do quarto via o céu escurecer lentamente. O mesmo céu que para ela sempre fora um símbolo de liberdade e domínio, agora parecia um teto opressor, pesado, como se estivesse fechando sobre sua cabeça. Ela pensava em Renato, no que ele diria ao ver tudo aquilo. Pensava na mãe, nos valores que dizia carregar. Em Lucas, principalmente em Lucas. Mais do que os gritos de racista ou as manchetes chamativas, era o olhar do menino que voltava em sua mente como um eco. Assustado, envergonhado, silenciado. E agora amplificado pelo país inteiro. O futuro na empresa, que antes parecia sólido como aço, agora pendia por um fio. E aquele fio era feito de algo que não se consertava com experiência, nem com currículo. Era confiança pública. E essa, Carla percebeu tarde demais, ela havia perdido. Passaram-se 2 dias desde o incidente. 2 dias em que Carla quase não dormiu.
Cada nova matéria publicada, cada novo comentário, cada imagem daquele menino encolhido diante da autoridade faziam doer uma parte de si que ela nem sabia que existia. O afastamento da empresa não foi o pior. O pior era a consciência. Pela primeira vez em sua vida, Carla sentia vergonha não do que o mundo dizia sobre ela, mas do que ela mesma via no espelho. Foi então que decidiu fazer algo que jamais pensou ser necessário: pedir perdão. Com a ajuda de um funcionário da companhia aérea, conseguiu o contato da mãe de Lucas, Dona Regina, uma auxiliar de enfermagem que criava o filho sozinha desde que o marido falecera. O número foi passado com cautela e a mãe deixou claro: ela pode vir, mas não garanto que o Lucas vá querer falar. Carla aceitou sem hesitar. Pegou um voo comercial até a cidade interiorana onde tudo começou e, pela primeira vez, viajou não como comandante, mas como passageira comum, carregando apenas a bagagem do arrependimento. A casa era simples, num bairro modesto, com um pequeno jardim mal cuidado e cortinas de tecido florido nas janelas. Dona Regina a recebeu na porta com um olhar direto, firme, mas não agressivo. Estava ferida, mas queria ouvir. Ele está no quarto. Posso chamar, mas seja breve e respeitosa, disse com a autoridade de uma mãe que lutou demais para criar um filho forte e agora precisava protegê-lo de mais uma ferida. Lucas apareceu alguns minutos depois. Estava com a mesma mochila azul que levava no aeroporto, mas agora ela parecia mais pesada. Nos olhos ainda havia o brilho de quem sonha alto, mas agora misturado com uma tristeza profunda, daquela que leva tempo para cicatrizar. Carla tentou sorrir, mas sua expressão murchou rapidamente. Respirou fundo e falou: Lucas, eu vim aqui porque o que eu fiz com você foi errado. Muito errado. Eu deixei o meu medo e o meu orgulho falarem mais alto. E machuquei você. E por isso eu sinto muito. De verdade. Lucas a encarou por alguns segundos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A mãe, sentada ao lado, observava, com os dedos apertando um lenço no colo. Você achou que eu era bandido? Só porque eu sou preto? Perguntou Lucas, sem gritar, sem raiva. Apenas com a dor sincera de quem quer entender por que o mundo insiste em duvidar de sua inocência. Carla sentiu as palavras como navalhas. Quis responder rápido, mas nada parecia suficiente. Não, eu estava com a cabeça cheia. Agi por impulso. Mas não importa a desculpa. A verdade é que eu falhei com você. E eu vou passar o resto da vida carregando isso. Lucas abaixou o olhar. Brincava com o zíper da mochila, enquanto sua mãe apenas respirava fundo. Você devia ser alguém em quem eu podia confiar. Alguém que cuida do voo. Mas me tratou como se eu fosse perigo. E eu só queria ver o avião. Disse num sussurro. Carla sentiu os olhos se encherem d'água. Não chorou, mas ficou ali, diante da dor que causou, sem fugir. Ela prometeu: eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que isso nunca mais aconteça com outro menino. Com outro Lucas. Pode não consertar o que aconteceu, mas é o mínimo que eu posso fazer. Dona Regina se levantou e apertou a mão de Carla. Não com simpatia, mas com firmeza. Um gesto de quem reconhece o esforço, ainda que a mágoa permaneça. Lucas, com voz baixa, disse: tá bom, eu ouvi, mas ainda dói. Carla assentiu. Sabia que o perdão não era um botão que se apertava. Era um caminho longo que talvez ela nunca percorresse até o fim. E quando deixou a casa, já à noite, com o barulho de grilos no quintal e o céu limpo acima dela, percebeu que não havia céu alto o suficiente para fugir da responsabilidade. Os dias que se seguiram ao encontro com Lucas foram longos e silenciosos para Carla Mendes. De volta à sua casa, um apartamento espaçoso e frio no 14º andar de um prédio no centro da cidade, ela agora despertava sem alarme. Não havia mais voos agendados, nem reuniões técnicas, nem rotações de tripulação. Pela primeira vez em mais de 2 décadas de carreira, sua agenda estava completamente vazia. A suspensão veio por e-mail. Fria, objetiva, sem rodeios. Afastamento preventivo por tempo indeterminado até a conclusão do processo interno de apuração. Um segundo e-mail chegou horas depois.
Ela havia sido oficialmente retirada da escala de voos da companhia. Perdera, entre outras coisas, o comando do voo inaugural de uma nova aeronave que esperava pilotar havia meses. Pior que a suspensão profissional era a rejeição pública. Nos fóruns da aviação, onde antes era citada como exemplo de liderança feminina, agora seu nome aparecia entre discussões acaloradas sobre racismo institucional, abuso de autoridade e falta de empatia. Ex-colegas evitavam contato. Amigos de longa data sumiram das mensagens. O que antes era admiração virou silêncio. E silêncio, ela descobriu, pode doer mais do que críticas. Carla, acostumada a ser a mulher que superou tudo para chegar onde chegou, o preconceito por ser mulher em um setor dominado por homens, as pressões diárias do comando de cabine, a cobrança incessante por perfeição, agora sentia o peso de ter falhado em algo mais essencial do que técnica: humanidade. A televisão falava dela, as redes sociais falavam dela, mas o julgamento que mais a castigava era o que acontecia entre as quatro paredes de sua própria mente. À noite, sentada no sofá, Carla revia mentalmente cada segundo do incidente. Tentava identificar o momento exato em que tudo desandou. O olhar de Lucas, sua tentativa de se explicar, o medo que ele sentia. E, acima de tudo, o instante em que ela escolheu o orgulho ao invés da compaixão. Ela sabia que havia perdido o controle da situação, mas o que a torturava era ter perdido também o controle de si mesma. Começou a questionar tudo: seus valores, sua formação, sua trajetória, e principalmente se merecia voltar a voar algum dia. A parede da sala exibia orgulhosamente seus certificados, prêmios e homenagens. Mas agora, ela evitava olhar para eles. Aquilo, de alguma forma, parecia zombar do que ela havia se tornado naquele aeroporto. Um uniforme impecável não limpava a mancha deixada por um ato injusto. Nas madrugadas insones, ela pensava em Lucas. Não no vídeo, não nas manchetes, mas naquele menino real que ela viu de perto. Imaginava o que ele sentia ao ouvir as sirenes, ao ser revistado diante de estranhos, ao ser acusado por alguém que ele provavelmente admirava só por estar de uniforme. Aquilo a devastava. O arrependimento era agora uma presença constante. Não vinha em explosões. Era como uma goteira lenta, contínua, dentro da alma. Corroía, desgastava, adoecia em silêncio. E embora Carla soubesse que pedir desculpas foi o primeiro passo, ela também sabia que existem marcas que nem o tempo, nem palavras, nem ações posteriores apagam. Seu julgamento final não viria da empresa, nem da internet, nem mesmo dos tribunais sociais. Viria de si mesma. E nesse tribunal, a sentença era clara: culpa perpétua. O tempo passou. As manchetes silenciaram. As redes sociais se voltaram para outros escândalos. O mundo, como sempre, seguiu em frente. Mas para Carla, o tempo não corria da mesma forma. Ele pesava, como chumbo nos ombros, como silêncio nas manhãs. Foram meses afastada, sem uniforme, sem comando, sem rotina. Até que, com o tempo, mais por obrigação contratual do que por merecimento aos olhos da companhia, Carla foi autorizada a voltar aos céus. Mas não como antes. Não com a mesma rota, nem com a mesma tripulação, nem com o mesmo respeito. Agora era encarada com cautela, com sorrisos breves, com aquele tipo de formalidade que esconde julgamento. Havia voltado, mas não tinha mais lugar. Naquela tarde voava sozinha, como passageira, num assento ao fundo da aeronave, sem identificação, sem olhar pela janela. O destino era um retiro no interior do país, onde tentaria reorganizar sua vida, longe de tudo, longe de si. Durante o voo colocou os fones, mas não ouvia música. Só precisava escapar do som da consciência. Mexeu no celular por instinto, sem vontade real, até que uma notificação acendeu a tela. Era uma matéria compartilhada por um conhecido do setor aéreo. Menino acusado injustamente em aeroporto é convidado para programa internacional de bolsas. Sua história comoveu o país e agora inspira crianças negras a voarem alto. Literalmente.
Carla sentiu o estômago revirar. O rosto de Lucas estampava a matéria, agora sorrindo tímido diante de um hangar imenso, ao lado de um grupo de outros jovens sonhadores. A legenda dizia: Lucas da Silva, 12 anos, de uma cidade do interior, foi reconhecido por sua coragem diante da injustiça e agora sonha em se tornar piloto. Ela não conseguiu conter as lágrimas, mas não eram lágrimas limpas, de alegria ou redenção. Eram lágrimas pesadas, como se cada gota arrastasse, em si, um pedaço da culpa que ela tentou sepultar, mas que agora explodia com força. Na tela do celular, uma frase destacada da entrevista. Eu achei que meu sonho tinha acabado naquele dia. Mas minha avó sempre dizia, a dor passa, mas o céu fica. Então eu continuo olhando para cima. Carla fechou os olhos. E pela primeira vez, não se sentiu uma comandante. Não se sentiu forte. Sentiu-se humana. E falha. Profundamente falha. A cabine do avião, que antes era sua fortaleza, agora era sua cela. E no silêncio absoluto daquele voo, compreendeu o que nunca mais a deixaria em paz. Ela havia sido o obstáculo no caminho de uma criança que só queria voar. Lucas agora subia, ganhava espaço, ganhava voz. E ela? Ela ficaria ali, sobrevoando o mundo com o coração ancorado à própria sombra. Porque alguns erros, mesmo quando perdoados, continuam voando com a gente, como o peso da injustiça que jamais se apaga. Essa história é um lembrete doloroso de como o preconceito pode ferir vidas e sonhos. Que possamos refletir sobre nossas atitudes e lutar por um mundo mais justo, onde todas as crianças possam voar alto, sem medo ou discriminação. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos relatos comoventes e compartilhar para que mais pessoas conheçam essa realidade e possam fazer a diferença. Juntos podemos transformar histórias de dor em inspiração e mudança. Obrigado por estar aqui. Você já parou para pensar quantas vezes na vida um simples gesto pode mudar completamente o destino de alguém? Quantas vezes julgamos rápido demais, sem enxergar a verdadeira história por trás do olhar, do silêncio ou do medo? Esta é uma história real, daquelas que nos fazem refletir profundamente sobre nossos preconceitos, nossas escolhas e as consequências que elas carregam. Lucas, um menino de apenas 12 anos, sonhava com aviões, com o céu e com a liberdade que só a infância pode oferecer. Mas naquele dia especial, quando tudo parecia estar a seu favor, ele encontrou no caminho algo que não esperava. O medo causado por quem deveria protegê-lo. Carla Mendes, uma comandante experiente e respeitada, vivia sob a pressão constante de ser perfeita em um mundo difícil. Porém, mesmo os mais fortes podem falhar quando deixam que o medo e o orgulho guiem suas atitudes. E foi assim que um mal-entendido virou uma ferida que marcou para sempre a vida de um menino. Nesta história, você vai acompanhar cada passo dessa viagem emocional. Desde o primeiro encontro no aeroporto até as consequências que ultrapassaram as paredes da cabine, alcançando corações e mentes em todo o país. Prepare-se para uma narrativa que toca fundo, que nos desafia a olhar para dentro e a mudar a forma como enxergamos o outro. Uma história sobre dor, arrependimento e, acima de tudo, sobre a coragem de continuar sonhando, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Se você acredita que o respeito e a empatia são os verdadeiros motores que devem nos guiar, então venha conosco nesta jornada. E no final, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa história com quem você ama. Porque no fim das contas, todos merecemos um céu aberto para voar.